Iniciar a gravação. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá bom? Para a gente conseguir. Ô Vinícius, eu vou te colocar como administrador para você admitir o pessoal no lobby, pode ser? Você faz essa gentileza? Professor, não entendi, estava abaixo. Eu vou te colocar como administrador para você ir recebendo o pessoal no lobby quando eu tiver com a minha tela compartilhada. Você faz essa gentileza? Ah, não, sim. Tudo bem. Por favor. Ô, professora Oi, Santos, boa noite. professor Marcos, boa noite. Boa noite, alunos, tudo bem? Boa noite, boa noite. Professor Marcos, só para deixar claro que a aula deve ser super normal, inclusive com conteúdo a cair na avaliação, porque não procede a informação de deixar de assistir a aula para fazer as provas, tá? Porque as provas que eles estão fazendo podem ser feitas até o dia 29 de novembro, e hoje é dia 17. Ok, professora. Obrigado Tá pela bom, informação. eu sugiro que os representantes de turma aí, a representante do segundo, terceiro e quinto, comunique aos colegas para entrar na aula, tá bom? Obrigada. Boa aula, professor. Ô, professora, obrigado. Oi, Obrigado. imagina, eu que agradeço. Ô, Vinícius, você já fez esse corre aí, né, cara? Obrigado, viu? Avisou a turma lá. Eu repassei também para a Fabiane, eu acredito que ela deva ter, não me respondeu, mas talvez ela deva ter compartilhado. E passei também para a Cíntia, que não me respondeu, mas eu acredito que deva ter compartilhado com a turma, né? O conteúdo de hoje é muito importante, viu, gente? A gente inicia a unidade 4 hoje. Vamos abordar a sessão 1 e a sessão 2. E o conteúdo ele é indispensável para a prática docente. Ô Vinícius, você me faz essa gentileza então, por favor? Eu vou compartilhar a tela. Se alguém chegar no lobby, você admite aí, por gentileza? Sim, sim, professor, pode deixar. Oh, obrigado, cara. Obrigado. Eu acredito que vocês já estejam visualizando a minha tela, sim? Ciências cognitivas e educação, explorando a psicologia cognitiva. Visualizam aí? Sim. Sim. Legal. Bom, vamos lá conversar sobre isso. Que, como eu disse, é indispensável esse conhecimento, essa contribuição das ciências cognitivas para a psicologia cognitiva, para a nossa atuação. E quando nós falamos em ciências cognitivas, a gente tem algumas vertentes de estudos que buscam a compreensão dos processos cognitivos e a relação destes com os comportamentos, com o funcionamento humano. Nós temos a psicologia, que tem um foco na mente, na cognição, em processos específicos. Nós temos também uma área de estudo que é a linguística cognitiva, que também é uma área do conhecimento que se concentra na linguagem e na sua relação com a cognição. Nós temos a própria computação como uma área de conhecimento contribuindo com os estudos sobre inteligência artificial. E temos a neurociência, que é uma outra área do conhecimento que tem contribuições gigantescas para a nossa compreensão do funcionamento humano e discutimos hoje, nessa aula de Psicologia da Educação,
as suas grandes contribuições para o processo de ensino e aprendizagem. Todas essas perspectivas, a psicologia, a linguística cognitiva, a computação, a neurociência, a própria filosofia, que busca essa compreensão da relação entre mente e cérebro, a parte biológica com a parte psíquica, são perspectivas e pontos de vista diferentes, mas que possuem um objeto de estudo comum e uma problemática que se constitui como a mesma para todas essas áreas de conhecimento, que é compreender o funcionamento humano, que é compreender as capacidades do ser humano como um todo. Bom, quando a gente fala de neurociência cognitiva, eu acredito que em algum momento você já deva ter lido, visto algo a respeito. É uma temática que está muito presente em muitas discussões, permeando aí vários temas. É uma temática que compreende, que vai englobar matérias da neurologia, da biologia, da psicologia cognitiva. A ideia é compreender como que os mecanismos biológicos eles se relacionam com os nossos processos cognitivos. E a gente tem alguns campos de interesse da neurociência cognitiva, que é o pensamento, a memória, o aprendizado, a linguagem e outros mais relacionados. Percebam, pedagogos e pedagogas, a gente está falando de uma área do conhecimento que vai nos trazer contribuições para nós compreendermos como que as pessoas pensam, como que elas processam informações, como que as pessoas captam e armazenam essas informações, como que as pessoas aprendem, como que as pessoas desenvolvem a linguagem. Vejam a importância dessas contribuições para a nossa prática docente. Uma outra parte dos estudos da neurociência cognitiva está sobre a sensação e a percepção, os órgãos sensoriais que temos e a percepção enquanto um processo cognitivo de contato com todas as informações que nos circundam. Vinícius, está conseguindo receber o pessoal aí que está entrando? Estou sim, professor, estou sim, estou admitindo quem está aparecendo aqui na tela. Legal, obrigado, cara. Obrigado. Olha, se você quiser fazer uma experiência comigo agora, nesse exato momento, perceba a quantidade de estímulos que estão à sua volta. É muito provável que você tenha estímulos auditivos, alguns sons que você esteja ouvindo. É muito provável que você tenha estímulos visuais, você está vendo algumas coisas que estão à sua volta. Você tem estímulos que são sensoriais, por exemplo, a roupa que aperta o seu corpo, o calçado que está em seus pés. Há uma infinidade de estímulos que nos circundam e que fazem parte das nossas vivências e nossas experiências, e que nós vamos captando através dos nossos órgãos sensoriais e da nossa percepção. Gente, alguém está com o microfone aberto? Por gentileza, se você puder fechar, a não ser que você queira falar algo, fique à vontade.
Se você não for falar, eu peço por gentileza que você feche por conta da interferência. Mas se quiser abrir para falar, fica à vontade, tá? Interessante você perceber que, apesar de tantos estímulos à nossa volta, nós não captamos a realidade, esses estímulos e todas essas experiências de modo fiel. Exatamente como as coisas acontecem à nossa volta. Eu poderia te perguntar, você tem certeza que o que você está vendo é exatamente isso que está acontecendo? Você tem certeza que o que você está ouvindo é exatamente isso que está acontecendo e que a sua audição condiz com a realidade? Bom, as ciências cognitivas, elas, como eu mencionei no início, trazem grandes contribuições para o processo de ensino-aprendizagem. O Consenza e o Guerra, esses dois autores, eles afirmam que as estratégias pedagógicas que respeitam, desculpem, eles afirmam que as estratégias pedagógicas que respeitam a forma como o cérebro funciona tendem a ser mais eficientes. Para Lente, um outro autor, a aprendizagem ocorre porque existe no cérebro diferentes mecanismos. E aqui, quando a gente fala de cérebro, nós estamos falando de aspectos biológicos. Nós estamos falando do nosso corpo. Parte esta do corpo que possui mecanismos de funcionamento que tem relação com os processos cognitivos que acontecem, como a atenção, como a memória, como o processamento de informação, como a linguagem, como a aprendizagem. E vejam, senhoras, professoras, professores, que são processos do maior interesse para nós que atuamos com o ensino-aprendizagem. Então, compreender, buscar o entendimento, discutir sobre como o nosso cérebro funciona, como nós processamos essas informações todas ao nosso redor, é uma grande contribuição para a nossa atividade. Teoria do processamento da informação em psicologia cognitiva. A psicologia cognitiva, enquanto ciência cognitiva, enquanto uma área do conhecimento que busca interrelacionar os aspectos biológicos com o processamento de informações, com o processamento cognitivo, ela tem grandes contribuições também para a nossa prática. E para nós falarmos de psicologia cognitiva, nós precisamos lembrar de Piaget e de Vygotsky. E eu acredito que muito provavelmente você lembre desses dois autores. O Piaget, lembram dele? Da teoria psicogenética, lembram? Que fala das etapas de desenvolvimento do indivíduo. O Vygotsky, que vai falar da interação, da mediação, da zona de desenvolvimento proximal, do nível de desenvolvimento real e dessas questões todas envolvidas e contribuindo para o processo de ensino-aprendizagem. A psicologia positiva, cognitiva, melhor dizendo, pautada lá nos trabalhos de Piaget, de Vygotsky, ela estuda esses processos cognitivos
como que eles se relacionam com o comportamento. As primeiras pesquisas, os primeiros trabalhos surgiram ali por volta das décadas de 1950, 1960, momento em que ocorreu a chamada Revolução Cognitiva. Aqui eu tenho algumas obras que permeiam esse período, e que são autores que discutiram, se preocuparam da relação dos processos cognitivos com o comportamento. Processamento de informação. Você já parou para pensar aí onde você está? A quantidade de estímulos que você está recebendo? Pensa aí por um segundinho. É muito provável que você, além da voz, da minha voz aqui, você esteja ouvindo outros sons. Eu não sei se alguém está assistindo TV, se alguém está ouvindo uma música, ou se está vindo um barulho de fora, da rua. São estímulos. Qual informação que o nosso cérebro está processando? É muito provável que o nosso cérebro processe com maior eficiência as informações que nós dedicamos atenção. Se você está dedicando atenção ao que está sendo dito por mim nesse momento, é muito provável que você terá maiores condições de processar as informações da nossa discussão, da nossa conversa. Mas também pode acontecer de que esses sons externos, que esses barulhos, eles tirem a sua atenção dessa nossa conversa e você, por um momento, destine a sua atenção a esse som que está vindo lá de fora. Existe uma metáfora computacional para nós conversarmos sobre o processamento da informação, sendo este um marco na revolução cognitiva, nessa construção teórica da psicologia cognitiva. E essa metáfora, ela compara esses estímulos a inputs do sistema. Esses inputs, esses estímulos que o sistema recebe são analisados, reconhecidos e interpretados. Olha, esses inputs, esses estímulos que nós recebemos são analisados, reconhecidos e interpretados por meio dos processos cognitivos, que apontam para comportamentos, para condutas, para ações, que são os considerados outputs. É uma linguagem da computação, mas que nessa metáfora aqui nos auxilia na compreensão do funcionamento do nosso cérebro. Estamos recebendo estímulos, inputs, estamos dando respostas para esses estímulos. Respostas estas que acontecem depois que esses estímulos são analisados, reconhecidos e interpretados. A psicologia cognitiva, com as suas contribuições, estuda justamente essas capacidades intelectuais. Como que você e eu solucionamos tarefas mentais. Como que nós, a partir dessa interação que está acontecendo o tempo todo com o ambiente no qual nós estamos inseridos, ela proporciona esse processamento de informações, essa análise, essa interpretação, esse armazenamento. E a psicologia cognitiva, ela nos ensina que a aprendizagem envolve a interação entre o indivíduo e a tarefa a ser realizada.
que a aprendizagem constrói o conhecimento por meio de organização, de estrutura, de compreensão da informação. A partir desta perspectiva, percebam que a aprendizagem ela é ativa, construtiva, significativa, mediada e autorregulada. Vejam a importância nesse momento aqui do professor enquanto mediador, enquanto facilitador de todo esse processo de interação, de envolvimento, que favoreça esse processamento de informação, essa aprendizagem. Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem algum comentário? Por gentileza. Não? Então vamos lá. Processos cognitivos. Nós temos os chamados básicos. Processo cognitivo chamado básico, primeiro a percepção, a atenção e a memória. Eu espero muito que você, professor, professora, esteja atento, porque esses processos são ou devem ser de grande interesse para a sua atuação. Como que as pessoas percebem os estímulos? Como que as pessoas mantêm ou dedicam a sua atenção? Como que eu posso favorecer a memória dos meus alunos? Nós, em aulas anteriores, até conversamos um pouquinho sobre isso. Hoje eu quero dedicar um pouquinho mais de cuidado e atenção para esses processos cognitivos. E nós temos os processos cognitivos chamados de superiores. A linguagem, a resolução de problemas e a tomada de decisões. Primeiro, processo cognitivo básico, que é a percepção. Podemos dizer que a percepção é a porta de entrada dos estímulos que serão processados. É através da sua e da minha percepção que nós temos condições de reconhecer todas as informações que estão ao nosso redor. E aí eu te convido mais uma vez a perceber, observar a quantidade de estímulos que estão ao seu redor e a quantidade de informações que você tem ao seu redor e que você é capaz de reconhecer. Você olha para qualquer objeto que está aí próximo a você e muito provavelmente você saiba o nome desse objeto, você sabe para que ele funciona, você sabe até mesmo utilizar esse objeto. Você tem condições de organizar todas essas informações e compreender. E como que essas informações chegam e passam pela nossa percepção? Através dos nossos órgãos dos sentidos, da nossa visão, da nossa audição, do nosso tato. Por exemplo, e nesse processo de reconhecimento, de organização, de compreensão, nós vamos buscando entendimento e processamento de informações através das características que nós observamos nessas informações, tais como a forma, a altura, o contorno. Importante nós destacarmos também que nesse momento que um déficit sensorial e motor, ele não é a mesma coisa que um déficit perceptivo, pois as sensações são diferentes dos processos cognitivos. Eu posso ter um déficit auditivo, um déficit visual, isso é diferente de um déficit perceptivo. A percepção, ela carece de outras questões
para que essa informação seja processada de forma adequada. Vamos ver já sobre isso. Quero mencionar e conversar com vocês sobre a percepção visual. Que é a nossa capacidade cognitiva de interpretar dados visuais. Veja, parece algo muito simples, algo muito corriqueiro, algo que faz parte do nosso dia a dia, mas os nossos olhos, esse órgão sensorial, que permite que a gente enxergue e observe todos esses estímulos ao nosso redor, ele está captando essas informações, ele está processando essas informações, codificando e decodificando essas informações, transmitindo elas para uma rede neuronal lá no nosso cérebro, que permite com que nós possamos compreender e organizar essas informações. A percepção visual ela é aprendida, desenvolvida ao longo da infância, desde o nascimento até aproximadamente os 6 anos de idade, que corresponde ao início ali do período de escolarização. Algumas dificuldades que possam haver nessa percepção visual, na decodificação, na discriminação, na constância da forma, na associação, nessa integração visual, da coordenação visomotora, são dificuldades que vão influenciar e dificultar e impossibilitar muitas vezes a percepção e o processamento das informações que estão sendo transmitidas. Além dessas dificuldades, nós temos que levar em consideração que a percepção ela é composta também por outras questões. Temos os aspectos biológicos, os nossos olhos, todos os aparatos que esse órgão sensorial possui. Nós temos os aspectos psíquicos envolvidos nesse processo da percepção, e nós temos também as questões socioculturais, que nos trazem informações muito anteriores à percepção que nós temos agora. A percepção, de alguma forma, é um processo que nos proporciona, ou que faz com que a gente teste hipóteses, principalmente quando nós estamos diante de um estímulo, de uma informação ambígua. Nós vamos tentando adivinhar a partir de hipóteses, a partir de informações que nós já possuímos. Observem essa imagem, chamada de O Prédio de Escher. Qual escada está acima? Qual pessoa aí que está subindo ou descendo? Você percebe que essa imagem, ela tem, eu poderia dizer que ela tem várias possibilidades de ponto de vista? E essa daqui?
Você, nessas imagens, você pode me dizer qual é inverno? Hein, pessoal? Aqui tá em cima na A esquerda. imagem 1 Imagem 1? Ok. que tá com branca e preta. E em qual dessas imagens nós temos verão? Aqui tem o rosa, as flores rosa. Ali é verão ou é primavera? É primavera. Ah, não, é primavera. Verão é a que tá com verde. Verdinha lá em cima. E outono? Aqui É tá a com as última folhas imagem. alaranjada, a última. Como que vocês conseguem identificar isso? Pelas cores, Também, mas o quê? a posição do sol. Pela neve, pelo sol, pelas folhas. Olha, a gente está falando de percepção, não estamos? Primeiro eu quero que você note que você precisou utilizar os seus olhos, que é esse órgão sensorial. Esse órgão sensorial, que são os nossos olhos, permitiu que você olhasse para essas 4 imagens e pudesse já ir fazendo uma testagem de hipóteses aqui, antes mesmo de eu fazer qualquer tipo de pergunta. E muito provavelmente, antes que eu fizesse qualquer tipo de pergunta, você já iria discriminar 4 fases aqui nessas imagens. Eu gostaria que você observasse também que além do órgão sensorial, além dos seus olhos, você precisou fazer um levantamento de informações prévias. Sim, um conhecimento prévio sobre como é o inverno, sobre como é o verão, sobre como é a primavera, sobre como é o outono. Além disso ainda, você precisou fazer um levantamento e buscar um conhecimento lá na memória de longo prazo que existem 4 estações. Vocês percebem quantas informações estão envolvidas num simples estímulo diante de nós? E que, como a nossa amiga, que eu não sei o nome, foi afirmando aqui que o verão são essas árvores aqui floridas. Poderia ser a percepção dela, sim? E seria diferente da percepção de outras que afirmariam que o verão é a imagem com as árvores verdes. Percebam, observem que nós não percebemos o mundo da mesma maneira. A nossa percepção é influenciada por vários aspectos que vai fazer com que a gente perceba de forma diferente, muitas vezes, um mesmo estímulo. Olha um outro exemplo. Eu trouxe algumas imagens aqui para a gente conversar sobre a nossa percepção. O que vocês veem? Eu vejo um gorila e um leão e uns peixinhos ali embaixo. Quem fala? Formados pela silhueta da árvore, né? Eu vejo uma árvore também. Vocês veem uma árvore e um leão? Tem uma árvore, uma onça, um macaco, algumas aves, uma árvore, né? Peixe. Peixinhos. Será que todas as pessoas veem tudo isso? Não, só eu estou procurando algumas coisas aqui na imagem. O que você está procurando? A onça que falaram. O gorila você viu? Vi, o colírio eu vi.
Eu achei a onça e o gorila. E os peixinhos? Também, peixinho. A onça, tá. Achei. achou? Achei. A onça tá de frente ao gorila aí. Percebam, por gentileza, nesse processo perceptivo, que além das informações de conhecimentos prévios sobre como é um gorila, sobre como é uma onça, sobre o que é um peixe, como é um peixe, a silhueta do peixe, nós estamos aqui buscando características de contorno para esses estímulos, percebem? E essa próxima? Vocês me diriam que animal é esse? Um coelho e um pato? É um coelho ou um pato? É os dois, conforme você vira o desenho. Os dois? Nossa, eu demorei a ver o coelho, viu? Você estava vendo o Nossa, eu pato? consegui Só ver os tinha dois. percebido o pato. Professoras, professores, essas figuras são figuras lá da psicologia da Gestalt, são chamadas figura fundo. Desculpem. E elas ilustram muito bem como a nossa percepção, como o modo como nós processamos as informações ao nosso redor é influenciado por vários aspectos. Talvez algumas pessoas, quando batam o olho nessa imagem, rapidamente vejam um coelho e vejam um pato, um ganso. Outras pessoas vão ver primeiro o ganso e depois o coelho, outras verão primeiro o coelho e depois o ganso, outras verão somente o coelho e não vão conseguir ver o ganso, talvez. Alguém não viu os dois? Tá bem. Tem mais uma aqui. Nessa imagem vocês veem uma jovem ou uma senhora? Tô vendo uma jovem. Eu tô vendo uma jovem. Alguém está vendo uma senhora idosa? Senhorinha nariguda. Hã? Uma senhorinha nariguda, né? Isso. Você viu a jovem também? Sim, Ou você só vê a senhora idosa? eu vi a jovem também. O pessoal que viu a jovem aí, viu? Nossa, professor, eu só consigo ver a jovem. Eu só vi a nariguda Nossa. depois que o Gabriel falou. Gente, eu não consigo ver a outra. Tá vendo? Você percebe? Quem tá falando? A Viviane. Viviane, você vê que interessante, né? Você manteve a sua atenção na jovem, na mocinha, que está olhando lá para trás, e você tem dificuldades de perceber, isso é um processo perceptivo, uma senhora que está bem diante de você, uma senhora idosa, que está de perfil, olhando para baixo, está aparentemente aqui, parece um pouquinho triste, e quando eu falo que parece um pouquinho triste, isso também é uma percepção minha, porque outros podem olhar para ela e achar que ela está alegre, mas o fato é que ela está de perfil, tem um nariz grande, parece até uma sobressalência ali no nariz, tem um queixo também um pouquinho grande. A orelha da menina são os olhos dessa jovem idosa. O colarzinho da menina é a boca da jovem idosa. Viu aí, Viviane? Nossa, professora, agora que você falou do colarzinho, agora que eu consegui ver a idosa.
A idosa. Difícil, não é? Depois que a gente vê, parece que é fácil, né? É, mais ou menos. Eu ainda, porque de cara eu ainda consegui, eu fixei mais na jovem do que na idosa. A idosa ainda não vejo muito bem, assim. Ainda não consegui ver essa idosa ainda. Não consigo ver a idosa, tá de lado aí de perfil. É que eu não consigo. Não consigo. Professor, eu também não tô conseguindo ver, gargantilha da não. Meu jovem- Deus do céu. A gargantilha da menina é a boca da idosa. E a orelha da jovem é o olho. Mesmo falando aí, mas ainda não consigo ver. Esse cabelo mais claro dela, gente, é as rugas do lado do olho. É verdade. Meu Deus. Conseguiram? Não. Jesus, não tô conseguindo ver. Gente, a percepção da gente é um processo cognitivo que precisa ser de muito interesse nosso, professores, professoras. Pois às vezes a gente coloca um estímulo diante dos nossos alunos e a gente tem certeza que ele está vendo o estímulo e ele não está vendo. Por mais óbvio que possa parecer, é importante que a gente lembre que a percepção ela é influenciada por aspectos biológicos, psíquicos, socioculturais, vai estar relacionada a processo cognitivo de atenção, de memória. Quantas discussões, né, as pessoas têm, porque um falam que aquele número é 6, o outro fala que o número é 9, e é só um ponto de vista que é diferente um do outro, e as pessoas batem o pé e brigam porque um está falando que é 6, o outro está falando que é 9. Bom, para quem não viu aí, eu vou compartilhar, já está compartilhado esse material, tá? Tá lá no AVA, depois você dá uma olhadinha com calma para você identificar essa senhora idosa. E aqui? E nessa próxima imagem? O que vocês veem? Pontinhos pretos e um fundo branco. Pontinhos pretos? Quantas colunas? 6. Quantas? 6. 6. Alguém viu 3 linhas antes das colunas? Sim. Você tinha visto? São Eu 3 não. linhas 3 e linhas? 6 colunas. 6 colunas. 6 3 linhas e 3 colunas e 3 colunas. linhas. E nessa aqui? Bandeirinhas do Japão. Bandeirinhas do Japão. É uma questão de percepção, né? Você vê colunas de quadradinhos e círculos? Ou você vê linhas? Eu vejo quadrados e círculos. Mas você Em vê colunas? formato de coluna. Colunas? É. Alguém vê linha? Nós vemos essas 12 colunas aí, né? De quadradinhos e de círculos. Claro, depois que eu pergunto se você vê linha, é muito provável que eu já direcionei a sua percepção e você vai falar, eu vejo linha. Mas é mais provável que a sua primeiro processamento de informação sejam as colunas, porque nós temos uma tendência natural de agrupar
de buscar simetria, simetria, fazer o agrupamento daquilo que é semelhante. E neste? Oi. Oi. Nesse eu vejo umas florzinhas se mexendo, professor. Essas Elas estão florzinhas se mexendo. Margaridas? Elas estão se mexendo ou não? Elas estão. Olhe só para uma e me diga se essa uma que você está olhando está se mexendo. Não, ela para. Pois é, elas estão todas paradas. Ué, como ela tá se mexendo? Mas quando a gente olha para uma, as outras parecem que se mexem, né? Uhum. Nossa percepção ela é influenciada por esse fundo de cores e nos faz parecer que a imagem, que o estímulo está em movimento, sendo que não está, está parado. Professor, para mim parece 8 florzinhas dançando. 8 dançando, né? Parece mesmo que elas estão todas se mexendo. Só parece. Dá a impressão que tá até girando assim um pouquinho. Uhum. Estão paradas. Vocês veem? Eu trouxe essas imagens só para que você perceba o quanto a nossa percepção ela é envolvida por muitos aspectos, entre eles biológicos, psíquicos, socioculturais, e que muitas vezes, diante de um mesmo estímulo, nós temos percepções visuais diferentes um do outro. E que muitas vezes processamos as informações exatamente como a realidade o é. O mesmo acontece e pode acontecer com a percepção auditiva, que é o modo como nós interpretamos as informações através do nosso órgão sensorial, que é a audição. É diferente de acuidade auditiva. Acuidade auditiva é essa capacidade de ouvir. A percepção auditiva é essa interpretação que damos e que temos das informações que são recebidas. O processamento auditivo, ele acontece, se processa em 3 grupos. Primeiro, funções receptivas, que são os inputs, que são os estímulos que recebemos. As funções integrativas, que é o processamento. Essas ondas sonoras que entram nos nossos ouvidos, elas são processadas em fração de segundos para que a gente decodifique essas informações, processe-as, e aí a gente possa ter essa terceira função, que é a expressiva, que é o outputs, que são os comportamentos, que são as respostas que nós vamos dar para aquilo que nós estamos ouvindo. Vejam, assim como a nossa percepção visual é influenciada por vários aspectos e nós não temos condições de ter certeza de que aquele estímulo que está sendo exposto para nossos alunos, todos darão a mesma resposta, ou nós teremos a mesma resposta de todos. O mesmo acontece com a percepção auditiva, o processo fonológico, que corresponde a essa compreensão dos fonemas, que é essa menor estrutura de som, é uma função da percepção auditiva, que está diretamente relacionada à fala, à linguagem, à leitura, à escrita.
ao letramento, à alfabetização. Assim como a correspondência que nós damos para os fonemas, para o grafema, que são funções relacionadas à leitura e à escrita. E esse desenvolvimento, essa correspondência desse processamento, dessa percepção auditiva para esses outputs, para essas respostas, para essas ações, eles só podem ser efetivamente desenvolvidos se não houver nenhum tipo de problema no processamento auditivo. Pois se houver algum tipo de dificuldade nessa percepção auditiva, pode ser que haja uma dificuldade para discriminar os pares de palavras, para identificar e fragmentar os fonemas, dificuldades de associação, de nomeação, de articulação entre as palavras. Eu gostaria muito que você estivesse aqui pensando comigo em tudo isso acontecendo lá dentro da sala de aula, em que muitas vezes a gente tem certeza de que as pessoas estão ouvindo exatamente aquilo que nós estamos falando. E que nós temos certeza de que as pessoas estão entendendo aqueles estímulos que nós estamos expondo. E até aqui a gente falou de percepção, que é um processo cognitivo básico, diretamente relacionado a esse outro processo que é a atenção. Veja, a atenção é um processo cognitivo que, diante de tantos estímulos, tantos que recebemos o tempo todo, que estão ao nosso redor, ele está diretamente relacionado à ativação, ao funcionamento da seleção, da distribuição, do modo como nós vamos fazer a manutenção de toda a atividade cognitiva que está acontecendo. Nesse momento, em outros momentos, momentos em que nós não estamos conscientes de que esse processo cognitivo está acontecendo, mas ele estará acontecendo. Nós vamos ter algumas características nesse processo cognitivo. A primeira é a amplitude da atenção, que se relaciona à quantidade de informação que nós podemos assimilar simultaneamente. Qual a quantidade de informações? Percebam, senhoras e senhores, do momento em que nós iniciamos aqui a nossa aula, de tudo que eu falei, em quais momentos você estava de fato atento? Qual é a sua capacidade diante da quantidade de informação que já foi disponibilizada, de processar essas informações? A intensidade da atenção diz respeito à nossa capacidade atencional, a nossa capacidade de atenção que é manifestada para determinadas tarefas. Eu tenho a quantidade de informações e eu tenho a capacidade de destinar atenção a essas tarefas, a essas informações que eu estou recebendo. E ainda eu tenho a possibilidade de oscilação, de que essa atenção mude de direção. Sabe, o meu celular vibra, eu que estou prestando atenção
nesse conteúdo, eu tiro a atenção deste conteúdo e vou para o celular que vibrou. Por alguns segundos ou minutos, eu mudei o meu foco de atenção e ele foi lá para o celular. E eu continuei falando. Depois você volta e mantém novamente a atenção aqui no que nós estamos conversando. A outra característica da atenção é o controle, que se relaciona a essa capacidade, a essa condição, a essa possibilidade de nós termos eficiência nesse processo cognitivo em função das exigências do meio. Quanto de tempo você consegue manter a sua atenção nesse nosso encontro, nessa aula? Talvez para algumas pessoas permanecer 10 minutos aqui ouvindo eu falar parecendo uma matraca, tranquilo. Para outras pessoas, 15. Para outras pessoas, nem 5. Para outras pessoas, conseguem permanecer, manter o controle desse processo cognitivo por 30, por 40, por 1 hora. Faz sentido aí para vocês? Estão acompanhando? Querem fazer alguma pergunta? Tá tranquilo, Pro. Exato. 4 tipos de atenção. O primeiro é o estado de alerta, que busca estímulos de interesse para o indivíduo e se relaciona ao ambiente. Veja, o que esse tipo de atenção, com relação a esse processo cognitivo, ele diz respeito. A capacidade que temos de dedicar, de destinar a nossa atenção a estímulos, a informações que são de nosso interesse, que são significativos, que está relacionado às nossas necessidades. Esse é o chamado estado de alerta. Se um estímulo ele capta o meu interesse, está relacionado às minhas necessidades, é muito provável que o estado de alerta seja acionado e eu destine atenção a esse estímulo, a esta informação. O segundo tipo é a atenção seletiva ou concentrada. Vejam, eu mencionei aqui algumas vezes já a quantidade de estímulos que você está recebendo nesse exato momento. Em qual destes muitos estímulos que você está recebendo que você está focando a sua atenção? A sua atenção está na minha voz? A sua atenção está no som da televisão, na música? A sua atenção está no que você vai fazer logo mais à noite? A sua atenção está no compromisso que você tem amanhã? Terceiro tipo, atenção dividida ou difusa, que relaciona-se à possibilidade de se prestar atenção em mais de um estímulo simultaneamente, mudando a atenção entre tarefas distintas. A atenção dividida é essa capacidade que nós temos de estar prestando atenção a esse conteúdo, a esta aula, e de vez em quando a gente está aqui fazendo algumas anotações, destinamos a nossa atenção à anotação que estamos fazendo, mas o ouvido, a percepção auditiva, mantém-se atenta ao que está sendo discutido aqui em aula.
quarto é a atenção sustentada, que diz respeito à nossa capacidade de manter a atenção sobre estímulos por elevados períodos. Por quanto tempo você consegue sustentar a sua atenção? Nessa aula, por exemplo. Nesse modelo remoto, assim como nós estamos. Por quanto tempo você consegue sustentar a sua atenção? 5, 10, 15 minutos, 30, 40, 1 hora? Você consegue sustentar a sua atenção por 1h30 nesse conteúdo? E se você não consegue, não se culpe por isso, viu? Nós estamos falando de um processo cognitivo. E essa incapacidade de sustentar talvez a atenção 1h30 nesse conteúdo, ela está relacionada a outros aspectos, ao estado de alerta, ao interesse, à necessidade desse conteúdo, ao significado que esse conteúdo tem para você e ao significado que eu dou para você a respeito desse conteúdo. Todos esses fatores estão envolvidos. Além dos fatores biológicos, como o cansaço que você talvez enfrentou, ou que você está nesse momento, por conta de um dia sobrecarregado de trabalho, os fatores psíquicos que vão influenciar o seu nível de atenção, o seu estado emocional, a sua própria condição sociocultural, o contexto do ambiente no qual você está inserido. Eu gostaria que você pensasse aí junto comigo em você, fizesse uma autoavaliação do seu nível de atenção e da atenção, da sua atenção, para que você se remeta aos seus alunos, que em breve estarão aí passando pelas suas mãos. Que às vezes a gente exige atenção, né? Atenção, turma, atenção, tal. E tem tantos fatores envolvidos, né? Quando falamos em atenção, nesse momento eu preciso mencionar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, que pode ser considerado uma causa médica, um diagnóstico que está associado a um baixo desempenho acadêmico, a uma dificuldade no processo de ensino-aprendizagem, sim, mas requer uma avaliação profissional, requer um diagnóstico de um profissional competente para essa avaliação. Importante nós ressaltarmos aqui que o TDAH, ele vem sendo associado assim de forma indiscriminada para qualquer problema que a criança apresente na escola ou com suas dificuldades de aprendizagem. Criança tem dificuldade de aprendizagem ou dificuldade de atenção, muitas pessoas podem falar, isso aí é TDAH. E vejam que a atenção, quantos aspectos estão relacionados? O processo cognitivo, é claro, que cabe ao professor e à professora estar atento, né? O bom professor, a boa professora está atento a todos esses processos cognitivos. Ele conhece os seus alunos, ele conhece suas dificuldades, ele sabe se aquela dificuldade de aprendizagem, até porque ele já acompanha esse aluno, essa aluna, ele sabe se isso pode ser um transtorno ou se isso é só um ajuste ali nas propostas pedagógicas para que esse aluno, para que essa aluna sustente mais a sua atenção naquele conteúdo. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Professor, Sim. Eu tenho déficit de atenção. Para mim que tenho déficit de atenção, o senhor acha que é mais, vamos assim dizer, difícil eu conseguir perceber uma criança que também tem esse tipo de problema? Como é seu nome?
Luísa. Luísa, não, acredito que não. Acredito que a sua prática profissional, que a sua percepção, bem como todos esses processos cognitivos, ele é treinado e é desenvolvido, sabe, Luísa? E consciente disso, sabendo disso, você tem condições de desenvolver, de estar sensível, atenta, percebendo todos os movimentos ali dos seus alunos, as suas dificuldades. Até porque eu acredito que o TDAH você já encontrou recursos, estratégias para até esse momento estar lidando com ele, não? Sim, professor. Eu vou até tentar voltar a fazer o acompanhamento psicológico, porque todo tipo de coisa que eu tô fazendo, eu me distraio com muita facilidade. Importante você encontrar estratégias, né? Como você tem feito. E se encontrar muita dificuldade, o acompanhamento profissional ele é importante, sim. Tá ok, professor, obrigada. Mas sabe, Luísa, não vejo como uma limitação para sua prática. Não vejo de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Isso pode ser até um fator que vai se constituir num diferencial positivo, sabe? De modo que você seja mais sensível, mais atenciosa, mais cuidadosa para todas essas dificuldades. As suas próprias experiências vão contribuir muito de forma positiva para a sua prática profissional. Ok, professor, obrigada, viu? É que eu fiquei com essa dúvida, né? Porque pra mim eu acabo achando às vezes que é mais difícil do que mais fácil de eu conseguir ver se a criança tem ou não esse mesmo problema que eu. Não, não. Você pode desenvolver isso com certeza, viu? Ok. Bom, o outro processo cognitivo é a memória. E aí, só para a gente fazer um teste aqui. Alguém lembra do título dessa aula? Eu falei há mais ou menos, deixa eu ver quanto tempo, 1 hora. Alguém lembra sem olhar? Não. Pois é. E aí? Por que a gente não armazena esse conteúdo? O que aconteceu? Aliás, você lembra do que a gente está comentando aí, conversando? E se eu perguntar para você, daqui amanhã eu perguntar para você sobre isso, será que você vai lembrar? E se daqui uma semana eu perguntar para você na prova sobre esse conteúdo? Esse é o processo cognitivo chamado de memória, que é a nossa capacidade cognitiva de processar informação, de mantermos essas informações e de recuperarmos essas informações quando isso nos é necessário. Veja, memória é essa capacidade de processar essas informações, de arquivar essas informações e de recuperar essas informações sempre que elas nos forem necessárias. É uma função neuropsicológica indissociável da aprendizagem. Não há como se falar de aprendizagem sem falar de memória. Durante o processamento de informações, e vejam, desde que começamos a falar aqui hoje sobre ciências cognitivas na educação, explorando a psicologia positiva, nós estamos aqui compartilhando informações.
E à medida que essas informações vão sendo compartilhadas, vocês vão processando, e esses estímulos eles vão sendo identificados, discriminados, pois eles passam pela percepção, pela atenção, e são armazenados na memória. Uma vez armazenados nesse depósito, que a gente está chamando de memória, eles podem ser acessíveis em algum outro momento. Agora, uma pergunta. Por que nós não lembramos do título da aula? Será que nós não dedicamos atenção suficiente? Será que quando foi mencionado aqui o primeiro slide, você estava prestando atenção em outra coisa? Será que o estímulo não despertou interesse? Será que o estímulo não foi significativo? Essas perguntas são retóricas, tá bom? Só para você ir se questionando aí. E você perceber como a percepção, como a atenção, como a memória, como todos esses processos cognitivos, eles estão interrelacionados. E como eles são importantes para o outro processo cognitivo superior, que é a aprendizagem. A memória é composta por 3 estruturas. A primeira é a memória sensorial, que funciona como uma porta de entrada, né, para as informações sensoriais. Elas são armazenadas, essas informações são armazenadas por curtos períodos de tempo. Nesse exato momento, você está se utilizando da memória sensorial. Eu estou falando, você está ouvindo através dos órgãos sensoriais, você está vendo pela percepção aí, visual, a percepção auditiva está envolvida, o processo cognitivo, a atenção está envolvido, e você está armazenando estas informações por curtos períodos de tempo. Qual curto período de tempo? O momento aqui da nossa conversa. Pelo menos. Pelo menos nesse momento, se eu te perguntar do que nós estamos falando, eu tenho certeza que você me responde prontamente. Estamos falando sobre memória. Dificilmente alguém vai ter dúvida disso. Se alguém tiver, me fale, viu? Mas nesse exato momento, se eu perguntar para você do que nós estamos falando, você vai falar para mim, memória. Quando nós estamos conversando com uma outra pessoa, a memória sensorial está ali, processando, armazenando aquelas informações por um curto período de tempo. Nós conseguimos ir processando essas informações daquilo que a pessoa está nos falando, nós vamos dando resposta, nós vamos ouvindo, processando e respondendo, tendo inputs e dando outputs, que são inputs para o nosso interlocutor. Mas talvez se nos perguntarem no final do dia ou no outro dia, o que você conversou com aquela pessoa? Puxa, não lembro. Memória sensorial, ela tem essa capacidade de ser a porta de entrada das informações sensoriais para que esse armazenamento seja feito por um curto período de tempo. A segunda estrutura é a memória de curto prazo, ou também chamada memória de trabalho. Ela também atua com uma capacidade limitada, o espaço de tempo também é curto, mas ele é maior do que a memória sensorial. E ele está relacionado a essa memória, a esse processamento de informações que nós fazemos e que nós precisamos dessas informações no nosso dia a dia para nós
para nós captarmos e processarmos as informações. Um exemplo de memória de curto prazo, puxa vida, você está ali assistindo um filme e o que aconteceu há 10 minutos no filme você se lembra. E você se lembra porque você dá continuidade na história, você consegue ir processando aquela informação. Outro exemplo, aqui na nossa conversa, puxa, essa memória sensorial te faz me responder que nós estamos falando sobre memória nesse momento, a memória de curto prazo te proporciona condições de você me responder que nós conversamos sobre os processos cognitivos básicos, a percepção, a atenção, nós estamos falando de memória. Essas informações estão aí sendo armazenadas na memória de curto prazo. E aí nós temos a memória de longo prazo, que é a memória, aquele depósito da memória que vai armazenar essas informações por um prazo indeterminado, tem uma capacidade ilimitada. São informações que estão guardadinhas, armazenadas aí dentro do nosso depósito da memória. Dá um exemplo, né? Você deve estar vendo o slide aí, você tem condições de ler, não tem? Puxa, para você fazer a leitura desse slide, você está resgatando informações, recuperando informações que estão lá na memória de longo prazo. Há quanto tempo? Vixe, faz tempo, hein? E quanto mais de informação nós conseguimos armazenar lá? Puxa, é ilimitado. Vamos só armazenando informações. Temos informações armazenadas sobre tudo. Sobre todas as etapas e momentos da nossa vida, estão lá na memória de longo prazo. Bom, a memória possui essas três estruturas, e numa perspectiva processual, do modo como essas informações são processadas, nós temos três etapas. A primeira é a aquisição, que é o momento em que a informação é recebida. Ela permite que a gente crie representações internas para esses estímulos sensoriais que estão sendo recebidos. A gente recebe, faz a aquisição da informação através da memória sensorial. Essa aquisição vai passar pela memória de curto prazo, e à medida que ela vai sendo armazenada, primeiro na sensorial por um curtíssimo espaço de tempo, depois na de curto prazo por um tempo um pouquinho maior, mas ainda curto, nós temos condições de armazenar essa informação na nossa memória de longo prazo, que é a retenção. Ali a gente conserva essa informação na nossa memória. E a terceira etapa desse processo é a recuperação, a recordação da informação. E faz com que, quando a gente precise daquela informação, a gente vá lá e faça a recuperação nesse depósito, pois a informação foi armazenada lá na memória de longo prazo. Essa recuperação, ela é simples? Nem sempre. Às vezes o acesso ele é muito rápido. Se eu te perguntar sobre algo que aconteceu há 5 anos, ou a um curso que você fez, sobre um curso que você fez há 5 anos, talvez você tenha essa recuperação muito rápida. E você consiga me dar detalhes dessas informações.
Talvez se eu te perguntar sobre nomes, datas de nascimento, números de telefone, você tenha essa resposta e essa recuperação seja feita de forma muito rápida. Mas em algumas situações isso é mais difícil, é mais demorado. Nós não conseguimos recordar, nós não conseguimos recuperar. E eu acredito, né, que uma grande pergunta que deva estar permeando aí o coração de todos nós é como que a gente pode fazer para aumentar o poder de retenção para que essa informação saia da memória de curto prazo e vá para a memória de longo prazo. Puxa, algumas estratégias podem ser desenvolvidas, né? Primeiro, essa informação ela precisa ser significativa, ela precisa ser interessante, ela precisa estar relacionada à minha necessidade, ela precisa ser repetida posteriormente, eu preciso retomar esse conteúdo, eu preciso fazer uma leitura, eu preciso fazer anotações, eu preciso ser mais estimulado a partir sobre esse conteúdo. Essas estratégias vão possibilitando condições para que aumente ou para que eu aumente o meu poder de retenção dessas informações. E para que essas informações saiam da memória de curto prazo e sejam armazenadas na memória de longo prazo. Tudo bem até aqui? Perguntas? Comentários? Estamos quase acabando, gente. Não? Tudo bem? Então tá bom. Consciência, um outro processo cognitivo. Nos processos automáticos da nossa consciência, nós não temos necessidade de ter um controle para que aconteça a realização da tarefa. E num processo consciente, nós estamos ali controlando a realização daquela tarefa. Quando o processo é consciente, ele vai consumir tempo, vai exigir atenção, vai demandar da necessidade de eu estar ali envolvido na realização daquela tarefa à medida que eu preciso dedicar maior atenção para a realização daquela tarefa. A gente está falando aqui de um processo cognitivo. Veja, tem muitas coisas que a gente faz que estão automáticas, que nós não temos consciência, mas que nós podemos fazer de uma forma muito natural e muito corriqueira. Por exemplo, talvez para quem dirija, dirigir seja um processo automático. Você não pensa assim quando está dirigindo, agora eu vou pisar na embreagem, agora eu preciso pisar no freio, agora eu preciso segurar o volante, agora eu preciso trocar marcha. O processo ele está automatizado. Diferente se eu te lançar aqui um problema aritmético, que você vai precisar fazer uma conta, uma resolução de um problema. Veja, esse será um processo consciente que vai te exigir maior controle, vai demandar tempo, atenção. Interessante nós observarmos que a consciência, esse processo cognitivo, se bem entendida, se bem manejada, se bem desenvolvida, ela pode proporcionar condições para que tarefas que eram realizadas de modo controlado, de modo no qual eu tinha que dedicar muita atenção, muito tempo, com o passar do tempo, com treinos, com estratégias, eles podem ser automatizados. Eles vão se tornando mais naturais. Tarefas mais simples e fáceis de serem realizadas
tendem a ser automatizadas, enquanto as mais difíceis e novas exigem prática e treino, por isso necessitam de controle. Então, essas que são mais difíceis e mais novas, elas podem ser através de estímulos, através de treinos, através de exposição, elas podem ir se tornando mais fáceis e mais automatizadas. Bom, o que a BNCC tem a ver com tudo isso? Primeiro a gente viu as contribuições, estamos vendo aí a contribuição da psicologia cognitiva, das ciências cognitivas para a nossa prática docente, para o processo de ensino-aprendizagem. A Base Nacional Comum Curricular, ela fala de campos de experiência. Olha, campos de experiência, escuta, fala, pensamento, imaginação, corpo, gestos e movimentos. Vejam, você, professor e professora, conhecedor de todo esse processo cognitivo, de como nós processamos as informações, das dificuldades que temos e das possibilidades que temos no processamento de informações. Como é importante você pensar na atividade, na sua atividade pedagógica, proporcionando campos de experiência para os alunos. Campos que favoreçam a escuta, campos que favoreçam a fala, campos que favoreçam o pensamento, campos que favoreçam a imaginação, campos de experiência que favoreçam os gestos, o corpo, movimentos, que favoreçam o desenvolvimento da atenção, da percepção, dos órgãos sensoriais. Campos de experiência que favoreçam condições para um maior poder de retenção de informações na memória. Que tal relacionar todas essas informações, por exemplo, com jogos para as crianças? Jogos de memória, né? Pode ser uma possibilidade. Jogos de competição, jogos de tabuleiro, isso, claro, dependendo da faixa etária da criança, da sua fase de desenvolvimento. A questão aqui é você pensar nesses jogos como uma possibilidade que favoreça campos de experiência. Até mesmo jogos tecnológicos que têm poder e capacidade de desenvolver esses processos cognitivos nas crianças. Bom, além de tudo isso, de todas essas contribuições, a criança ela precisa ser inserida em um ambiente afetivo, rico, estimulante, no qual todos esses processos cognitivos aqui mencionados sejam provocados, sejam proporcionados, no qual todos esses processos cognitivos sejam nutridos. Será que uma aula expositiva, tão somente despejar um conteúdo, encher a lousa 2, 3, 4 vezes, vai favorecer a percepção, a atenção, a memória, consciência, o desenvolvimento da linguagem, da aprendizagem? No contato intenso com diferentes linguagens é que a criança será capaz de elaborar hipóteses sobre a escrita e a utilização de diferentes ferramentas. É nesse ambiente rico, estimulante, repleto de afeto, de vínculos estabelecidos, que você, professora, poderá proporcionar condições para esse desenvolvimento integral e pleno, sabendo, conhecendo todos esses processos cognitivos que estão relacionados às nossas capacidades humanas. Bom,
É isso aí, aqui estão as nossas referências. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Fique à vontade, por gentileza. Não havendo perguntas, eu agradeço mais uma vez. Desejo a você uma ótima semana. Até o nosso próximo encontro. Obrigado. Muito obrigado, Pro. Obrigado, Gabriel. Boa noite, professor. Ô, Viviane, obrigado. Obrigado, Vinícius, pelo apoio aí, viu? Tchau, boa noite. Fica com Deus. Ô, Andréia, obrigado. Boa noite.